Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa, treinamento, banca FGV para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós já sabemos que esse treinamento é muito importante. A banca FGV merece atenção dobrada, professora? Sim, merece atenção dobrada. O que eu quero é que você se comprometa como você já vem fazendo. O edital já foi iniciado por nós. Nós já vimos o primeiro bloco, a primeira chamada do edital. Então, nós vimos que a primeira chamada do edital para a nossa disciplina, a língua portuguesa, a primeira chamada falou de elementos de texto, falou de gênero de texto, tipologia textual, logo, reinou a semântica. Nada mais justo de continuarmos nesse segmento. Hoje nós daremos início ao segundo momento do edital. Você lembra? É muito importante que você esteja acompanhando os nossos encontros, ticando as chamadas do edital, porque a organização faz toda a diferença. Mas a mensagem também ajuda, né? Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence àquele que se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Augusto Branco. Essa mensagem foi escolhida com o seguinte sentido: se a vida é grande, ela espera de cada um de nós ações grandiosas. Então, para você, que em alguns momentos bate fraqueza, vontade de desistir, achar que não é capaz, lembre-se de que a vida, ela não é insignificante e ela precisa de pessoas com ações grandiosas. Então, vamos continuar focados, comprometidos, porque não é do dia para a noite que a transformação acontece. Ninguém planta uma semente hoje e colhe o fruto amanhã. Há um processo. Então, se você conseguir se manter dentro desse processo, acredite, a transformação vai acontecer quando você acordar, já é uma nova pessoa. Dias ruins vão surgir. Ok, faz parte da vida. O que você não pode é aceitar a sua vida construída só por dias ruins. Então, quando bater aquele momento, meu Deus, está muito difícil essa matéria, está muito difícil esse exercício, persevere. Se um homem consegue, todos conseguem. Ok? Então, vamos voltar, porque eu tenho algo a apresentar para vocês. Já que organização é tão importante, eu quero que você agora pegue o seu edital. Aliás, eu falei para você ter no seu caderno, né, o conteúdo de língua portuguesa, porque você vai ter um acesso mais imediato e o controle fica mais fácil. Então, o primeiro momento do edital trabalhou elementos de construção do texto e seu sentido. Vimos perfeitamente do que isso se trata. Vimos gênero do texto, quando um texto é literário, não literário, quando um texto é narrativo, descritivo e argumentativo. Vimos, inclusive, que esta parte tange a tipologia textual. E vimos também que tipologia é algo maior que gênero. Gênero é algo forçado, é alguma coisa produzida, é um texto produzido para atender uma necessidade imediata da sociedade. Vimos que alguns exemplos de gêneros textuais que vem caindo muito nas provas é a charge, a crônica. Então, preste atenção, não pode esquecer o que nós já estudamos. Vimos também a diferença entre interpretação textual e compreensão. E você pôde constatar, olha aí, olha em tela, a banca deixou bem claro para todos nós que ela vai cobrar interpretação textual. E eu já expliquei que para você interpretar, primeiro você tem de compreender. A compreensão textual é o estágio número 1. Quando a banca pede interpretação, você já sabe, ela está cobrando um processo mais avançado. E ela pede também organização interna. Nós vimos que a organização interna é um assunto muito abrangente. Falamos sobre aqueles pontos mais relevantes. Mas esse primeiro momento do edital, acredite, ele vai nos acompanhar durante todo o treinamento. Porque falar de texto é falar da estrutura da banca FGV. Falar de interpretação textual é falar da banca FGV. Então, se o primeiro tópico do edital fala em elementos de construção do texto,
Você entende que essa chamada ela vai estar presente em todas as outras? Esta prova usará o texto como pretexto para formular suas perguntas, inclusive as perguntas de gramática. Está tudo certo? E você também acompanhou. Houve um momento que eu encontrei com você para explicar o edital. E eu deixei bem claro que a última observação da banca foi: candidato, todo o edital deverá ser estudado dentro de texto. Logo, se você estudar complemento nominal, pontuação, oração subordinada substantiva fora de texto, você está perdendo tempo, você está perdendo possibilidade de dominar questões da FGV. Então, todo o treinamento deve acontecer dentro do material texto. Nós já sabemos que o edital é o soberano do concurso público, mas tratando-se de FGV, o soberano da prova de língua portuguesa é o texto, ok? Ok, professora, e hoje nós começaremos o quê? Nós começaremos o segundo ponto. O segundo ponto traz a seguinte chamada, semântica. Eu sei que alguns confundem. Professora, a primeira chamada do edital não falou de elementos de construção de texto, de sentido? Isso não é semântica? Ok. Falou em texto, falou em semântica também, não só a semântica. Pois o texto é formado por palavras, e palavras nós estudamos em morfologia. As palavras são construídas por morfemas. Esses morfemas possuem significados. Então, semântica é algo mais abrangente. Semântica é verdadeiramente a ciência da interpretação. Quando eu trabalho os elementos estruturais de um texto, vocês já assistiram às aulas. As classificações, os reconhecimentos das principais características de um texto narrativo, descritivo, argumentativo, a diferença entre um texto literário e não literário. Vocês percebem que isso é mais limitado? Agora, a semântica não. A segunda chamada do edital em língua portuguesa recebe o título de semântica. Então, agora, meu amigo, é sentido do início ao fim. Neste momento, a banca FGV, ela já entende que você já trabalhou a estrutura textual. A banca FGV entende que você já organizou seus conceitos em relação a uma estrutura textual. Agora ela convida o candidato dela para entender de significado de palavras. Se o texto é formado por palavras, se toda a comunicação é formada por palavras, as palavras não podem ser elementos estranhos para nós. Há pessoas que usam as palavras sem pensar na seleção lexical. Há pessoas que não conseguem entender a diferença entre campo semântico e campo lexical. E é exatamente por isso que eu vou começar o nosso trabalho por essa topologia. É em cima desta chamada que eu quero que vocês agora dediquem toda a atenção. Não é fácil? Não, não é fácil. Não vou dizer que é fácil, porque se trabalha com campo semântico, trabalha com algo muito especial. Por que especial, professora? Deixe isso mais claro. Quando se fala em campo semântico, falamos em sentido, nós falamos em repertório, meu aluno. Professor, o que é repertório? Repertório é tudo que você conseguiu aprender até data presente. Você, ao chegar a esse planeta, quando você entrou em contato, quando você tornou-se uma pessoa política, social, você começa a fazer o quê? A ampliar o seu universo cultural. Você começa a somatizar nesse universo holístico. O nome disso é repertório. Repertório é o conjunto de informações que você chega a dominar. Então, o que você hoje domina, o que você hoje conhece, compõe o seu repertório, também chamado de conhecimento holístico. Há pessoas que possuem um conhecimento holístico fantástico em relação à matéria língua portuguesa. Conhecimento de mundo. Há pessoas que possuem um conhecimento fantástico da língua portuguesa em relação ao português cultural, o português aprendido, o português formado pelo homem, o português da academia. Exemplo, professora, você já conheceu algum idoso que, com a mudança do vento, ele já anuncia chuva iminente?
Esse conhecimento ele não capturou numa universidade, porque não houve nem oportunidade dele estar numa universidade. Mas ele traz algo chamado conhecimento de mundo. Então, o mundo da semântica, essa chamada que nós vamos começar agora, ela trabalha com todo esse conhecimento que você hoje somatizou. Então, agora, vale o conhecimento cognitivo, cultural, produzido pelo homem, vale a sua sensibilidade, sua inteligência emocional, seu grupo social, vale todo o conhecimento intuitivo, porque quando se fala em semântica, fala de algo muito grandioso, inclusive imutável demais. Você pode ser muito bom em língua portuguesa, ter participado do treinamento com muita responsabilidade, estar focado no processo, mas no dia da sua prova, alguma coisa aconteceu que tirou você de plumo. Isso muda, professora, muda resultado fim, meu aluno. Muda resultado fim. Você pode ter feito um excelente treinamento, mas se alguma coisa acontece um dia antes ou antes da prova, você já altera toda a química do seu organismo. E isso vai direto para o cérebro. E o que é o cérebro? Uma máquina inteligente, que faz de tudo para proteger o dono. O cérebro não quer saber de português especificamente, ele quer saber da satisfação do dono. Então, quando se fala em semântica, é algo que eu costumo chamar de cavalo selvagem. É difícil dominar, é difícil adestrar. Mas precisamos fazer o quê, então, Cláudia? Treinar dentro do quadrado. É impossível? Não, é mega possível. Mas eu peço, por favor, que você se desconstrua de preconceitos. Porque tudo que você aprende em morfologia, tudo que você aprende em sintaxe, praticamente é uma receita. Substantivo, classe gramatical responsável por dar nome a tudo. Sujeito, termo essencial. Então, você tem toda uma receitinha de bolo. Você vai observar que a aula de hoje trará uma pegada diferente. Então, quais são os comandos? Primeiro comando: entre em contato com o texto buscando verdadeiramente entendê-lo. E quando eu falo em entender texto, é começar a desafiar as palavras constitutivas desse texto. Você concorda que texto não é um amontoado de palavras? Você concorda que texto é uma organização, é uma harmonia entre essas palavras? Se amontoado de palavras fosse texto, qualquer redação receberia nota 10. E você sabe também que é muito difícil receber um grau máximo em uma redação de concurso público. Simplesmente porque o examinador que vai avaliar esse documento, ele vai buscar um campo semântico coerente com a seleção lexical. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre esse campo lexical tão pouco falado nas escolas, mas tão presente no dia a dia de um falante. Legal? Se vamos falar sobre o segundo tópico do nosso edital, se o segundo tópico é semântica, é justo você estar me perguntando, professora, e o que é semântica? Semântica, meu aluno, é a ciência do significado. Então, se eu falo em sentido, eu falo em significado. Semântica é exatamente o estudo de palavras no campo de sentidos. Semântica é o estudo do sentido de palavras ou de textos. Então, palavras compõem textos. Eu não busco só o significado isolado de uma palavra. Eu busco também o sentido do texto na sua inteireza. O campo semântico ele pode ser restrito a um vocábulo, como o campo semântico pode ser restrito a um parágrafo, pode ser restrito a um período. O campo semântico pode ser de todo o texto. Responda. Quando você ler um texto, você quer levar para o seu mindset parte ou todo? Cláudia, eu quero levar o todo. Então, você começa pelo particular e vai para o geral. O campo de raciocínio é um raciocínio indutivo. Quando você pretende dominar um texto, você não deve partir do contrário, do geral para o específico. Quando você parte do geral para o específico, você lê o texto como todo e depois vai desafiando suas partes,
é uma perda de tempo surreal e você perde todo o fluxo de criação do texto. Então, vamos fazer a coisa certa. Início, meio e fim, etapas, etapas e etapas. Há momentos que a desconstrução de uma linha de coerência dificulta. Eu já falei para vocês que a leitura exigida pela Fundação Getúlio Vargas não é uma leitura prazerosa. Nós não estamos aqui para nos divertirmos. Infelizmente, nós estamos aqui para trabalharmos de forma muito árdua. Aí sim, o comprometimento qualificado vai nos levar para uma diversão, celebração da aprovação. Mas, por enquanto, o nosso compromisso é técnico, é profissional. Então, eu tenho de ler um texto não pelo prazer, eu tenho que ler o texto pelo entendimento, porque existirão pessoas que vão avaliar o meu desempenho. Essas pessoas não possuem face para mim, como eu seria um número para essas pessoas. O que está no meio do caminho, só resultado. O que eu fiz, de onde eu vim, quem eu sou, não interessa aos examinadores. Eles não estão nem aí. Eles só vão ler você através dos seus resultados. Então, a leitura tem de ser profissional. O nosso momento agora é total, é imersão total em texto. Quantos dessa sala consideram-se leitores profissionais? Quantos? Quantos dessa sala, de fato, são peritos na arte de ler? Porque ler não é decodificar. Ler é estabelecer um processo dialogal com esse material. E como eu sei se eu sou leitor, professora? Você só será leitor se você é capaz de militar no conteúdo lido. Você só será leitor efetivo se você é capaz de representar as ideias que você teve contato. Você só é leitor de verdade quando você se coloca na condição de coautor. Porque um leitor, ele é um agente de produção de sentidos. Você lê o primeiro texto, que possui um dono, possui a autoria daquele sentido 1. Mas você, ao ler esse texto, você leva para esse material todo o seu repertório, todas as suas vivências, todo o seu conhecimento de mundo. Isso faz com que você coloque nesse texto novas cores. Essas novas cores são os novos sentidos. Isso quer dizer que é impossível ser leitor sem ser coautor. O verdadeiro leitor é aquele que está lendo um documento, mas está desafiando esse documento, está tirando conclusões, inferências, constatações. É isso que eu sempre falo. Gente, é este o processo de diálogo. Vocês escutam muito a Cláudia falar, gente, dialogar com o texto. Sem dialogar com o texto vai vencer. Às vezes vocês não sabem, né, o que significa diálogo com o texto. Dialogar com o texto nada mais é do que ser produtor de sentidos. Você não é obrigado a concordar com as ideias daquele autor. Você pode até concordar, mas quando você concorda é porque você já produziu os seus sentidos de assertividade. Então, quando você diz, é verdade, ele está certo, você não foi o repetidor, você foi um transformador. Você analisou o texto desta pessoa, juntou esse texto com seu conhecimento de mundo e chegou a uma conclusão. Concordo com ele. Ótimo. Mas se você concorda com esse determinado autor, você tem de ser capaz de explicar. Você tem de ser capaz de fundamentar. Quantas perguntas eu faço que o aluno responde? Sim, é essa a resposta, professor. E eu pergunto, por quê? E o aluno responde, Cláudia, eu não sei. Eu não sei explicar, mas eu sei marcar. Cuidado com isto. Repare que em sintaxe isso pode até funcionar. Em morfologia pode até funcionar. Mas em semântica isso não funciona. Porque é exatamente a ciência da hermenêutica, é a ciência do significado. E por que não funciona? Porque essa única palavrinha que foi posta, uma palavrinha, manga, dependendo do contexto, meu aluno, ela vai representar sentidos distintos. Não há receita de bolo, o contexto agora manda. E o contexto não é nada sem o seu repertório. O leitor, ele é importante porque é ele que vai interagir com esse material que até então está passivo. Então, é para isso que eu estou aqui hoje, para falarmos de texto, para falarmos de leitura e para respeitarmos as palavras. Quem já fez questões da FGV sabe perfeitamente do que eu estou falando.
É uma banca que respeita o léxico, é uma banca que trabalha com significado de palavras. A primeira bateria que nós já resolvemos, 30 questões, todas trabalharam com significado de palavras. Todas. Isso quer dizer o quê? É muita ingenuidade você ir para um concurso da FGV achando que texto é subproduto. Ok? Vamos avançar? Ok, professora. Gente, temos que ter atenção. Processo existe para ser executado. Eu não posso negligenciar, senão você finge que está estudando, no dia da prova não vem resultado e você não sabe por quê. No fundo, você sabe, né? Negligenciar com o processo e negligenciar com a aprovação. Então, vamos entrar em campo e vamos jogar. Pergunto, qual é a diferença entre campo semântico e campo lexical? Acredito ser esta a pergunta mais importante dessa bateria. Arrisco dizer que é também a mais difícil. Professora, o que é um campo semântico? Campo semântico é o campo do significado, é o campo do sentido. Logo, é maior que o campo lexical. Professora, o que é léxico? Léxico é o conjunto de palavras de um idioma. Isso quer dizer que a língua portuguesa possui o seu léxico, mas a língua francesa, o idioma alemão, cada idioma possui o seu conjunto de palavras. Isso é léxico. Só pela diferença apresentada, você já entende que a palavra é algo tangível e limitada. Por que limitada? Porque se você for ao VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, você encontrará todas as palavras oficiais da língua portuguesa. Epa, se lá há todas as palavras, então é algo finito. Exatamente. As palavras reconhecidas como oficiais, elas estão no VOLPE. E não confundam VOLPE com dicionário. VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Mas é um vocabulário diferente do dicionário. O dicionário é um livro onde estão as palavras da língua portuguesa e os seus significados. Mas lá não há todas as palavras. E o mais engraçado, vamos colocar aí como curioso, no dicionário existem palavras que hoje ainda não estão no VOLPE. Podem ir para o VOLPE ou não. Professora, eu não estou entendendo. É que o dicionário, gente, é um nível inferior. É um passo que está aquém. Vou dar um exemplo. Você sabe muito bem o que significa a palavra flanelinha, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O vocábulo flanelinha, ele foi inventado. Quando ele foi inventado, ele foi classificado como o neologismo. Todas as palavras, quando nascem, elas nascem novas, ok? Então, houve um momento que alguém teve uma sacada e nomeou aqueles profissionais que ficam nas ruas tomando conta dos nossos carros, resolveu nomear aqueles profissionais de flanelinhas. Legal? Ok. Mas essa palavra caiu no gosto popular. Então, as pessoas começaram a usar. Todo neologismo passa por um processo de uso. Se a comunidade linguística gostar da palavra, como é que ela materializa esse gostar? Usando. Se a comunidade linguística comprar essa ideia, começar a usar, essa palavra, que é chamada de neologismo, vai deixar de ser neologismo. Como que ela deixa de ser neologismo? Quando ela começa a habitar o dicionário. Então, as palavras que estão no dicionário hoje, elas são provas de que a comunidade linguística gostou, aprovou. Então, flanelinha, que nasceu aqui no Rio de Janeiro, esse vocábulo foi usado em São Paulo, Manaus, foi usado em Sergipe, foi usado no Nordeste, enfim, o Brasil todo, de ponta a ponta, usou a palavra flanelinha. Isso fez com que a palavra tornasse uma palavra oficiosa. Isso fez com que a palavra flanelinha deixasse de ser neologismo e assumisse o status. Ela subiu o nível no jogo, status de oficiosa. Se ela está oficiosa, ela habita o dicionário.
Lá no dicionário, existem palavras oficiais, 99%, deixa isso bem claro, mas existem palavras oficiosas. O que são palavras oficiosas? São palavras que ainda não estão lá no VOLPE. A comunidade linguística gostou, comprou a ideia, mas a academia ainda não aprovou. Só que flanelinha foi testado, anos se passaram e flanelinha continuou com seu ibope alto. O VOLPE reconheceu, validou a palavra, retirou flanelinha do status de oficiosa e agora ela possui status de oficial, subiu mais um nível. Então, as palavras que são criadas, né, elas nascem aí, por isso neologismo, se elas forem abraçadas, elas primeiro vão para o dicionário, se elas resistirem, se elas continuarem, se elas sobreviverem, mostrarem sua força, o VOLPE oficializa. Reparem que muitos neologismos, chuvas de verão, eles aparecem e morrem, aparecem e somem. Então, nem todas as palavras criadas estão no VOLPE. Por isso que o VOLPE ele chega e assina todas as palavras oficiais da língua portuguesa. Cláudia, por que você está falando tudo isto? Para que vocês entendam que o campo lexical é finito, é totalmente codificado, mas o campo semântico é infinito. Eu vou pegar uma palavra que está lá no VOLPE e eu vou entregar a essa palavra vários significados de acordo com o texto, de acordo com a situação, de acordo com a intenção. Então, o campo semântico é muito, muito maior. Digo infinito. É muito importante você, que busca a perícia e leitura, entender que o texto ele é construído por palavras, mas essas palavras, elas dentro do texto, elas possuem comportamentos diferentes. Se a banca quer uma análise lexical, ela quer uma análise na palavra, estrutura. Agora, se ela quer uma análise semântica, ela quer o significado da palavra naquele contexto. Ou você acha que a palavra ponto significa sempre ponto final? Eu não posso usar a palavra ponto como ponto de ônibus? Eu não posso usar a palavra ponto como ponto cruz? Eu não posso usar a palavra ponto como ponto de vista? A palavra ponto está no VOLPE, mas ela faz parte do léxico. Eu atribuo sentido a esta palavra quando eu coloco essa mesma palavra dentro de textos distintos, com intenções comunicativas distintas. Está claro, meu aluno? Se não está, vai melhorar. Vamos continuar. Campo semântico é mais amplo que o lexical. Campo semântico é mais amplo, já que lida com os diferentes significados que uma mesma palavra pode exercer quando combinada a outras, tendo em vista um contexto. Portanto, ela está para o âmbito da conotação. Vou repetir. O campo semântico é mais amplo, já que lida com os diferentes significados que uma mesma palavra pode exercer quando combinada a outras, tendo vista um texto. Esse texto, esse contexto, esse hipertexto. Então, se eu falo em campo semântico, eu aciono o âmbito conotativo da palavra. Vocês lembram que lá no primeiro tópico do edital, nós estudamos conotação, denotação e polissemia? Vocês já entenderam que todo edital da FGV, na disciplina Língua Portuguesa, ele está todo amarrado? Por que o edital, no primeiro tópico, ensina conotação, denotação, polissemia, para só no segundo tópico chamar a semântica? Para que você entenda o campo semântico. O campo semântico atribui coloridos a uma palavra. E qual é a estrutura? Qual é o aspecto que trabalha essa criação? O aspecto conotativo ou o aspecto denotativo? Conotativo, professora. Então, tudo está junto e misturado. O texto, meu aluno, é um todo. Ele possui estrutura,
mas a estrutura é só meio. No final, o que eu quero é dominar toda a obra. Se essa obra é formada por substantivos, adjetivos, conjunções, verbos, beleza. Mas eu não quero os tijolos, eu quero a casa pronta. Eu não vou morar em tijolos, eu vou morar na casa pronta. Eu não quero texto na estrutura. Eu não vou dominar a mensagem ficando nas estruturas. Eu preciso da compreensão do texto. Ok, se campo semântico é mais amplo e está para a conotação, professora, o que é o campo lexical? Muito bem, então vamos agora entender de campo lexical. O campo lexical é mais fechado, pois diz respeito ao conjunto de palavras que pertence a determinado domínio conceitual. Portanto, ele pede mais para o âmbito, ele pende mais para o âmbito denotativo. Mais uma vez, preste atenção. O campo lexical, ele é mais fechado, já vimos por quê? Porque o léxico, que são as palavras oficiais do idioma, no nosso caso, o léxico da língua portuguesa representado lá no Volpe, até aqui é finito. Por isso que ele é fechado. Se o campo semântico está para conotação, o campo lexical está para denotação. E nós já não vimos como tratamos as palavras nessa perspectiva denotativa? Quando nós imprimimos uma leitura denotativa a um vocábulo, nós estamos recuperando o significado do dicionário. Se eu falo mala e eu imprimo uma perspectiva denotativa a esta palavra, eu já sei que mala é um objeto. Mas se eu falo que Maria é mala, Maria é uma mala, é claro que eu não estou mais imprimindo uma perspectiva denotativa. Agora eu estou imprimindo uma perspectiva conotativa. Você percebeu que a mesma palavra, ela recebe um significado diferente? É aí, meu aluno, que entra o campo semântico. É aí. Repare que o campo semântico 1, ele é dicionário. Ele é denotativo. Até então não há nada de artístico. Foi o contrato estabelecido na nossa língua portuguesa. Mala, objeto, tudo bem? Agora, se eu falo que Maria é uma mala, agora eu atribuí um novo sentido, que não é um sentido típico, e sim atípico, por isso artístico. E isso foi fruto de uma ampliação. Mala, que nasceu para ser um objeto, onde eu coloco minhas roupas para viajar, ou coloco documentos. Essa mala, ela recebeu uma ampliação de significados devido ao contexto. Você entendeu que o campo semântico está preso ao contexto? E o campo lexical não está preso ao contexto? Não é uma exigência? Eu consigo entender o que é uma caneca, independente de estar dentro de um contexto ou não? Mas, dentro de um contexto, essa caneca pode ser ressignificada. Pode receber um novo significado. Quando eu penso na palavra cachorro, imediatamente meu mental é direcionado para aquele animalzinho irracional. Falou em cachorro, eu penso logo no animalzinho irracional. Mas dentro de um texto, esse substantivo pode ser ressignificado. O cachorro do meu primo. E aí? Eu posso estar ofendendo uma pessoa. Da mesma forma que eu posso continuar lendo como um animal irracional. Então, isto é interpretar. Quando eu penso em ser perito em interpretação, eu tenho de respeitar palavras e significados. Por isso que temos de começar esse nosso encontro deixando claro a diferença entre campo semântico e campo lexical. Na verdade, meu aluno, nós não vamos separar isto quando estivermos dentro do texto. Eu estou compartimentalizando essas informações porque eu sei que você precisa entender de conceito. Mas dentro do texto, você não vai precisar separar esses conceitos porque tudo acontece junto e misturado. As palavras são elas que recebem as ressignificações, as significações. Então, uma coisa é meu aluno entender conceito,
e outra é ele ser bom leitor. Legal? Ok, professora, vamos avançar. Agora é a hora do exemplo, porque conceito é muito legal, mas o que convence mesmo são os exemplos. Então, campo semântico. Observe a imagem que está em tela. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo jogadores, uma bola, um estádio. É exatamente a imagem que vocês estão vendo. Um jogo, um estádio, jogadores e a bola no pé de um deles. E eu estou agora convidando vocês a pensarem em campo semântico. Campo semântico. Quais palavras fazem parte do universo deste texto? Porque esta cena de um campo de futebol, jogadores, bola, isso é uma cena. Quais palavras fazem parte deste texto? Vocês concordam que as palavras que estão em conexão, bola, goleiro, chuteira, árbitro, gramado, concordam? Campo semântico. Quando eu falo bola, bola pertence ao jogo de futebol. Então, bola pertence a esse campo semântico. Quando eu falo goleiro, goleiro também é palavra que pertence a este texto, jogo de futebol. Quando eu falo chuteira, chuteira também pertence a este campo semântico, futebol. Da mesma forma, árbitro. Da mesma forma, gramado. Agora, se eu falar para vocês livro, vocês acham que a palavra livro pertence a esse campo semântico, futebol? Não, professora, discordo, é verdade. Livro pertence a um outro campo semântico. 10, é isso daí. Eu vou mudar. Eu vou falar que a palavra maçã pertence ao campo semântico de futebol. Você concorda com isso? Não, professora. A maçã pertence ao campo semântico de frutas. Isto aí. O livro pertence ao campo semântico de escola. Ok, biblioteca. Vocês estão entendendo? E vocês só estão dando essas respostas porque vocês possuem o quê? Repertório, conhecimento, baseado numa lógica. E isso foi uma construção. Se eu falo em carro, quais palavras pertencem ao campo semântico de carro? Pneu, assento, motor, volante. Então, ficou claro? Campo semântico são palavras que, quando mencionadas, levam vocês para um determinado texto. Se nós falamos goleiro, vocês não vão para um hospital, vocês vão para um jogo de futebol. Quando se lê um texto, nós vamos investigando as palavras, porque quando nós investigamos as palavras, nós temos noção do campo semântico, onde nós estamos, para onde nós vamos. Agora, e campo lexical? Campo lexical vai pensar na seleção que você fez, da palavra que você fez. Se eu seleciono maçã e falo que é campo semântico de futebol, eu falhei na seleção lexical. A banca FGV trabalha muito essas questões, quando pede para vocês marcarem adequação vocabular. A palavra mais adequada para representar campo semântico X. Aí você vai ter de demonstrar conhecimento. Esse conhecimento que você agora acionou quando respondeu, professora, livro não faz parte do campo semântico de futebol. Maçã não faz parte do campo semântico de futebol. Inclusive, direcionou o campo semântico de livro, biblioteca, escola, e direcionou o campo semântico de maçã, frutas. Então, é muito importante que vocês entendam essa diferença. Campo semântico. Em termos simples, podemos dizer que vocábulos como bola, chuteira, gol, artilheiro, goleiro, campeonato, pênalti,
formam o campo semântico de futebol. Quando pensamos em um elemento desses, geralmente há uma associação intuitiva aos outros elementos desse conjunto. E aí? Ficou claro agora? Melhorou? Pois bem, ficará cada vez melhor se você se comprometer, se você não desistir. Na vida tudo é assim. Está difícil? Porque treinou pouco. Ou nem treinou. Se você todo dia faz um pouquinho, daqui a pouquinho você está dominando, você tornou-se perito. E é exatamente assim, aos poucos. As construções mais sólidas foram construídas aos poucos. Quando é tudo muito rápido, se desconfia da estrutura. Então, campo semântico já deu para entender. Vai melhorar? Vai. Nosso trabalho não finda aqui. Agora eu preciso que você pense em campo lexical. Vamos falar agora de campo lexical. Eu coloquei a mesma imagem. Um campo de futebol, jogadores e uma bola. Por que a mesma imagem, professora? Para definitivamente deixar isso bem claro. Vamos falar aqui de palavras que nos remetem a esta cena? Ok. Nós temos a palavra bola, goleiro, chuteira, árbitro, gramado. Uai, professora, são as mesmas palavras que a senhora apresentou para o campo semântico. Eu sei, e tinha de ser. Isto prova que eu fiz boas seleções vocabulares. Eu fiz boas seleções. As palavras que eu escolhi, de fato, vão ao encontro do que eu quero significar, do que eu quero representar. Se eu sei para que serve uma bola na nossa cultura, se o texto é futebol, eu vou pegar essa bola que está lá no Volpe, vou entregar a esse texto porque vai rolar uma harmonia. Essa bola vai desempenhar muito bem o papel dela ao comunicar esse texto sobre futebol. Eu pego o goleiro, que é um léxico, que é uma palavra, coloco dentro de um texto que fale de futebol. Na opinião de vocês, vai funcionar ou não vai funcionar? Claro que vai funcionar, professora. Futebol sem goleiro? Não rola? Exatamente. Por isso que a FGV cobra adequação vocabular, para avaliar se você, brasileiro, sabe perfeitamente selecionar palavras para tornar os textos claros. Há momentos que os ruídos no processo comunicacional, esses ruídos acontecem exatamente porque a seleção de vocabulário não foi uma boa seleção. Quando vocês usam palavras sem verdadeiramente saber a etimologia, o significado. Quantas palavras são usadas, mas que, na verdade, o usuário não sabe o real significado. Vai por moda, vai por moda. Então, quando eu apresento essas seleções lexicais, gramado, goleiro, chuteira, bola, está tudo certo. Há pouco eu falei para você que, na realidade, quando você começa a sua leitura, isto que está aqui sendo apresentado em forma conceitual é tudo misturado. Você vai ler a palavra goleiro e vai rapidamente associar o significado da palavra goleiro e vai entender o texto. Então, quanto mais associações você fizer no campo lexical e no campo semântico, melhor leitor você será. O ato de ler nunca foi mecânico. O ato de ler sempre foi dialogal. E se você senta numa mesa para jogar, mas você não tem cartadas, você não sabe o jogo, você não vai performar. Então, se você quer ser leitor, você tem que ter, no mínimo, conteúdo para dialogar com esse texto. Por isso que vocabulário é tão importante. Ah, então, a partir de hoje, professora, eu vou ficar lendo dicionário. É exatamente isso. Semana passada, uma aluna falou exatamente isso para mim. Professora, eu estou errando muitas questões da FGV, a banca cobra muito vocabulário. A senhora acha uma boa estratégia ler dicionário sempre antes de dormir? Qual foi a resposta da professora? Claro que não. Seria muito bom se ela tivesse o hábito de ler dicionário a vida inteira, sem peso, sem colocar isso como uma missão
né, que tem de ser feita para eu dominar a interpretação textual. Não, gente. Vocabulário é uma questão de percepção a vida inteira. Nós estamos com uma prova na praça, edital já publicado, concurso já marcado. Não há mais tempo para você agora brincar de vamos descobrir palavrinhas de dicionário. Mesmo porque a FGV, ao cobrar significados de palavras, ela cobra significado de palavras contextualizados. O dicionário, ele não contextualiza o significado de uma palavra. Tanto que o sinônimo de bonito no dicionário é lindo. Chega a FGV e desconstrói isso. A FGV diz que não há sinônimos, não há neutralidade semântica na língua portuguesa. Isso quer dizer que, para a FGV, bonito significa uma coisa e lindo significa outra coisa, maravilhoso significa uma outra coisa. E se você parar, pensar, você vai concordar com a FGV. Não há neutralidade semântica, cada palavra tem um peso. Por isso que só ler dicionário não faz do candidato um bom leitor. Você poderia levar um dicionário para a sua prova de português, ter direito a consultar esse dicionário, e eu já vos adianto que você não tiraria 10 numa prova de português elaborada por uma banca semântica. Porque os significados não estão no dicionário. Lá possui uma definição. É o léxico. Mas eu vou brincar com essa definição, atribuindo cargas semânticas. Ok, vamos que vamos. Muito bem. Conceito, professor. E o que é esse campo lexical? O campo lexical apresenta palavras como bola, chuteira, gol, artilheiro, goleiro, campeonato, pênalti, unidas por uma relação semântica, formando um campo conceitual. Nesse momento, é a seleção da palavra que é relevante. Então, as palavras bem escolhidas, elas favorecem a compreensão de um texto. Harmoniza. Harmoniza. Muito bem, então, mais uma vez. Conceito. Nos campos lexicais, há palavras unidas por uma relação semântica, formando um campo conceitual. No campo semântico, se tem um conjunto de significados possíveis em torno de uma unidade. Isso se dá no contexto sócio, histórico, cultural. Exemplos, vamos nós. Campo semântico, de morrer, poderia ser bater as botas, ir dessas para melhor, bater a caçoleta, bater o 21 de bruço, viajar, partir e fazer a passagem, bem como outras expressões conforme a cultura. Você concorda que é cultural? Nós podemos conhecer algumas dessas expressões, podemos conhecer todas de qualquer forma. Cada região desse Brasil continental comunica a palavra morte de uma maneira. Parte dessa para o melhor, vestir paletó de madeira, ir para a terra dos pés juntos. Isso é o quê? Isso é campo semântico, onde eu pego um grupo de palavras e vou atribuindo significados. Lembre-se de que esse momento aciona o social, o cultural e o político. Muito bem. Preciso saber. Pode-se perceber que as palavras estão em movimento por receberem sentidos múltiplos, o que torna mais difícil estabelecer os limites entre denotação e conotação. Por exemplo, se pensar na ideia de bicicleta, um campo semântico se configura. Qual? Roda, freio, coroa, banco, garupa, cesto e etc. Mas o que você não pode esquecer é que esse campo semântico se configurou através de palavras. Eu selecionei essas palavras porque eu já sabia do contrato social. Então, nós sabemos perfeitamente que roda tem relação com a bicicleta. Então, essas palavras que foram bem escolhidas,
elas representaram, configuraram bem o campo semântico de uma bicicleta. É aí que você tem que prestar atenção. Ok, agora vamos para exemplos de campos lexicais, aquele campo que coloca a palavra como principal. Escola. Palavras que estão relacionadas à escola. Professor, caderno, aula, livro, apostila, material escolar, diretor. Você já entendeu que essas palavras montam um campo semântico da escola? Por isso que eu falei há pouco que não dá para separar. No conceito, nós separamos, mas no texto é tudo junto e misturado. Informática também possui o seu léxico. Pendrive, software, programas, gigabyte, memória RAM, todas essas palavras nos remetem o quê? Ao mundo da informática. Isso faz com que o texto esteja coerente. Palavras que estão atendendo às necessidades. Campos semânticos. Levar. Então, quando eu olho a palavra levar, o que vem à mente? Transportar, carregar, retirar, guiar, transmitir, passar, receber. Quando eu penso na palavra breve, o que vem à mente? De pouca duração, ligeiro, resumido. Algo breve, resumido. Então, uma coisa é campo semântico, outra é o campo lexical, mas o que você tem de entender é que é uma moeda, é cara e coroa. Não podemos dissociar, mas precisamos entender. Quando a banca pede adequação vocabular, ela está nesse quadrado. Quando a banca pede interpretação textual, ela está nesse quadrado. Não adianta você pensar só em campo semântico, porque o campo semântico é configurado através das palavras. Reinando a paz, ok? Nós sabemos que a aula de hoje é para entender texto. A chamada semântica, ela é poderosa. Eu quero que você se desarme e se coloque em prontidão para ser perito nesse quadrado. Você levará uma vantagem absurda. Infelizmente, o Brasil ainda não ensina os brasileirinhos a ler de verdade. O Brasil está muito preocupado em ensinar estrutura, morfologia, sintaxe, mas quando você decide prestar um concurso público, muito provavelmente você encontrará uma prova que vai privilegiar o mundo das ideias. Então, há um desencontro entre o que a escola vem ensinando e o que o concurso público vem cobrando. E eu falo isso com muita consciência e com muita tristeza também. Porque parece que o concurso público evoluiu e a escola continua lá no século XV. Então, por favor, estratégia é tudo no mundo de um concurseiro. Um concurseiro tem de estudar muitas matérias, no comum há pouco tempo, eu sei que vocês muitas das vezes trabalham, há outros problemas, a vida é uma vida com paralelos. Então, vocês não podem perder tempo. É nesse momento que o aluno estratégico ele sai na frente. O estratégia é aquele que faz mais com menos. O esforçado é aquele que faz muito do nada. Por isso fica secando o gelo, fica se esforçando e não evolui. Então, eu preciso parar e entender aquilo que realmente vai ser útil no meu concurso. Esse bloco é muito útil, mesmo porque é um bloco pouco ensinado. Muito bem. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil. Agora eu vou falar de palavras mais comuns no universo de vocês. E eu vou chamar para o nosso bate-papo o sinônimo. Professora molezinha, até que fim surge aí um conceito que eu já sei. Ok, meu aluno, você já sabe, mas você precisa entender como a banca FGV vai cobrar esse sinônimo. Saber não é só ter na ponta da língua, saber é usar. O que faz a FGV? Ela desconstrói toda uma escola. Eu sei sintaxe, a banca prova que você sabe o conceito, usar é outra história. Então, o que é sinônimo? Sinônimos são palavras que se aproximam semanticamente por uma relação de equivalência ou semelhança. Não existem sinônimos perfeitos. As questões de sinonímias dependem de um bom vocabulário
e de uma boa captação do que a palavra significa no contexto em que aparece. Então, sinônimo é matéria certa na sua prova. A banca vai cobrar sinonímia. A banca vai cobrar sinonímia. Por que a senhora dá tanta certeza que a banca vai cobrar sinonímia? Por um fato e por uma intuição. Qual é o fato? Eu estudo FGV. Eu vou às provas, eu conto quantas vezes uma questão de sinônimo cai. E contra fatos não há argumentação. Você deveria fazer isso também. Você quer descobrir quais são as questões mais pedidas pela FGV? Você não precisa ser guru, nem feiticeiro. Pegue as provas dos últimos 5 anos e comece a tabelar. Aí você vai entender quantas vezes, mas quantas vezes a banca cobra sinônimo. Sabe como? De várias maneiras. Quando a banca pede paráfrase, ela está cobrando sinônimo. Quando a banca pede reescritura, ela está cobrando sinônimo. Quando a banca pede para você nominalizar um comando verbal, ela está cobrando sinônimo. Quando a banca pede que você transformar em comando verbal uma palavra, uma expressão nominalizada, ela está cobrando sinônimo. Então, sinônimo prova que você entendeu a mensagem, mas entendeu tanto que é capaz de fazer uma permuta, trocar. Porque só arrisca quem domina. Eu vou trocar essa palavra por esta outra porque eu entendi muito bem o papel dessa palavra nesse contexto. Então, para entender de sinônimo, eu preciso entender primeiro de texto. Muito bem, vamos a um raciocínio? Por exemplo, marcar e agendar são sinônimos, certo? Marcar e agendar. Marcar uma consulta, agendar uma consulta, certo? Você concorda? E se eu falar que você está errado? Mas, professora, eu fui ao dicionário e eu encontrei como sinônimo de marcar, agendar. Eu já falei para você que o dicionário, ele apresenta o léxico. O léxico frio, cartesiano, denotativo. Se marcar for verdadeiramente sinônimo de agendar, isso vai servir para todos os contextos, mas há pouco eu publiquei que não há sinônimo perfeito. Neutralidade semântica não existe. Parece que marcar é sinônimo, sim, de agendar, mas acredite, depende do contexto. Gente, o contexto é tudo. Sem contexto, não diga que é 100% nada. O contexto, ele vai ressignificar. Então, preste atenção. Veja que não é possível trocar o verbo pelo outro no exemplo abaixo. Você consegue? O jogador marcou um gol. Troque agora. O jogador agendou um gol. Posso? Verdadeiramente marcar e agendar são sinônimos reais? Não, professor. Acabei de perceber que os sinônimos realmente são contextuais. É isso daí. Aquele momento me marcou para sempre. Aquele momento me agendou para sempre. Não rola. Não rola. Sabe qual é o nome dessa matéria aí? Adequação. A banca vai entregar sinônimos e vai pedir para você marcar a alternativa onde tais palavras sejam mais adequadas. Então, no dicionário frio, cartesiano, marcar e agendar são sinônimos. Mas dentro de um contexto, tudo pode mudar. Então, cuidado com os sinônimos contextuais, que servem só para aquele determinado contexto. Professora, repete. O que é sinônimo contextual? É o sinônimo que está fora do dicionário, não é aquela leitura cartesiana. É o sinônimo estabelecido dentro de um texto. Por exemplo, eu vou falar a palavra quadro. Quadro. E dentro do texto, essa palavra quadro vai ter um sinônimo. Ok, vou construir. Paula é um quadro. Professora, que texto estranho. Estranho por quê? Por quê?
Porque eu quebrei o conceito do dicionário? Dentro dessa história, existe um fundamento para agora eu anunciar que Paula é um quadro. É um quadro. Se eu perguntar qual é o sinônimo da palavra quadro neste contexto, você vai ter de marcar por gabarito Paula. Vai ter de marcar. Isso quer dizer que lá no dicionário você vai procurar pelo sinônimo de quadro e eu garanto, não vai estar lá Paula. Porque Paula só foi sinônimo para a palavra quadro dentro de um determinado contexto. Isto é sinônimo contextual. O sinônimo contextual é aquele que estabelece um contrato só dentro desse espaço. Então, cuidado com o sinônimo. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Nunca olhe para a palavra isoladamente. Esta é a verdade. Respeite o contexto. Ok, vamos agora para antônimos. Os antônimos, eles criam menos ciladas, gente. Os antônimos são verdadeiramente palavras com sentidos opostos. Isso, aquele sinônimo que você aprendeu na escola e que está tudo bem. Dia, noite, perto, longe, nenhuma cilada, tá? Então, sinônimos, há ciladinhas, porque os sinônimos podem ser contextuais ou os reais que estão lá no dicionário. Mas antônimos, não. Antônimos são palavras que se aproximam semanticamente por uma relação de antagonismo ou oposição, tá? Então, gosto de silêncio, não tolero barulho. Silêncio está em oposição a barulho. Agora, preste atenção que eu falei que elas se aproximam semanticamente. Para ser antônimo, tem de haver uma relação semântica de oposição. Eu não vou falar que caneta é antônimo de caderno. Aqui não há oposição, aqui não há antonímias. Agora, barulho e silêncio pertencem a um campo semântico de oposição. Então, você já viu, nós começamos a aula falando de campo semântico e para entender sinônimos, eu preciso entender de campo semântico e para entender antônimo, eu preciso entender de campo semântico. Porque existe o campo semântico dos iguais, sinônimos, e o campo semântico dos opostos, antônimos. Eu não vou falar que caderno e livro são antônimos, mas eu vou falar que claro e escuro são antônimos, que perto e longe são antônimos, que bem e mal são antônimos, porque existe um contrato que me autoriza a falar que essas palavras pertencem ao campo semântico da antonímia. Ok, vamos avançar. Chega o momento de falarmos dos parônimos. Dos hiperônimos. Vamos falar dos hiperônimos, né? E o que são palavras hiperônimas, professor? Olha o nome, gente, já começa com hiper, de grande, hipermercado, de grande, né? Então, são palavras de sentido amplo, que indicam, em termos semânticos, um conjunto abrangente de elementos. Frutas, em relação à banana, é um hiperônimo. Então, mais uma vez, professora, o que de fato é um hiperônimo? Hiperônimo é uma palavra de sentido amplo, mas, pelo amor de Deus, para eu estabelecer esse sentido amplo, eu preciso de um ponto de partida. Eu acabo de falar que fruta é um hiperônimo para banana, que é mais específico. Mas nesta relação, se eu colocar no quadrado alimentos, já muda tudo. Porque a palavra fruta agora passa a ser mais específico do que o vocábulo alimento. Então, alimento é mais abrangente que fruta. Logo, alimento é hiperônimo para fruta. Mas fruta é mais abrangente que banana. Então, fruta é hiperônimo para banana. E banana, professora? Banana é o mais específico, é o mais particular, é o hipônimo. Então, vamos falar logo do hipônimo, porque tem tudo a ver. Hipônimo trata-se de um elemento
de sentido mais específico, contido em um grupo maior. Então, nós temos a banana. A banana, em relação à fruta, é mais específico, é mais particular. Cuidado com este caminhar. Então, se eu colocar as três palavras, alimento, fruta e banana, eu preciso cruzar os meus braços e esperar o comando do enunciado, o comando da banca. Se a banca pedir a classificação hiperônima ou hipônima da palavra banana, não há como errar. A banana, nesta série, é a mais específica, é o hipônimo. Hipo, menor, hipônimo. Agora, se a banca sublinhar a palavra fruta, você vai precisar perguntar em qual direção tenho de ir. A banca tem que sinalizar. A palavra fruta em relação à banana, ela vai ser hiperônima. Mas a palavra fruta em relação ao alimento, ela já vai ser hipônima. Resumindo, nós temos que analisar as relações, mas partir do conceito que hiperônimo é uma palavra de sentido geral, mais abrangente, mas tudo é contextual, depende das relações. Hipônimo, professora, é uma palavra de sentido mais específico, mais particular, mas depende das relações. Se eu falar jornal e falar o dia, você entende que jornal é mais abrangente? Que o dia é um modelo, é um exemplo de jornal? Então, o jornal é o hiperônimo e o dia é meu hipônimo. Se eu falar azul e falar cor, você concorda que o azul é um exemplo de cor? Então, o azul é meu hipônimo e cor é meu hiperônimo. Ficou claro? Muito bem, gente. Então, nós já chegamos ao conceito de hiponímia e hiperonímia. Já caminhamos bastante. Agora, eu vou dar uma pausa para que você possa refletir sobre tudo que eu falei, que você possa fazer apontamentos, porque assistir a uma aula não é uma ação passiva. Eu sei que você está a todo momento me acompanhando, refletindo, buscando o domínio conceitual, porque daqui a pouquinho chegarão os exercícios. Então, esse tempo é necessário. Não adianta você só assistir a aula sem interferir, sem se desafiar, sem explicar para você mesmo ou para você mesma o que eu acabei de compartilhar. Esse diálogo com você, esse diálogo interno é muito importante. É aí que você vai ter noção. Sei explicar, dominei. Não sei explicar, professora. Assiste a aula mais uma vez. Não só assiste a aula, você tem canal comigo. Você pode me escrever, você sabe que eu estou acessível a você. O importante é você ter o compromisso com o projeto. Legal? Então, eu vou parar aqui. Espero você daqui a pouquinho para continuarmos esse bate-papo. Lembrando, esta parte do edital é o poder. Legal? Então, até daqui a pouquinho, gente.